Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente vai olhar para 3 artigos de física bem distintos, eu diria. Sim, vamos dar uma passada por erupções solares, depois mergulhar na natureza do espaço-tempo e terminar com testes quânticos em computadores de verdade. Uma viagem e tanto, da escala do Sol até o mundo quântico. E a ideia é pegar o filé de cada um, né? Exatamente. Extrair as ideias principais, o que tem de mais assim surpreendente. Começamos no Sol com os dimmings coronais. Aí pulamos para a teoria com Ryu Takayanagi e a DSF-CT. Nomes complicados. Um pouco. E fechamos no laboratório com a contextualidade quântica, do macro para o micro e para o fundamental. Beleza, vamos lá. Começando pelo Sol. O primeiro artigo é sobre esses dimmings coronais. Explica pra gente. São aquelas regiões que ficam escuras lá na coroa do Sol depois de uma explosão, uma ejeção de massa coronal, certo? Isso, perfeito. Pensa como se fosse a pegada ou a sombra da erupção na superfície do Sol. Uma sombra. Gostei da analogia. Pois é. Elas escurecem porque muito plasma, muito material é ejetado dali durante a CME. Então, a densidade naquela área diminui bastante. Entendi. Menos material, menos brilho. Exato. E o legal do estudo é que eles mostram como, medindo o tamanho, a intensidade desse escurecimento e também o campo magnético ali, a gente consegue estimar quanta massa foi ejetada e até a velocidade dela, sabe? A força da CME. Caramba! Então, olhando para essa sombra no Sol, a gente sabe o tamanho do tranco que vem para o espaço. Basicamente isso. Eles até acharam evidências de plasma escapando dessas regiões, tipo uns outflows a velocidades altas, coisa de 50 a 150 quilômetros por segundo. Uau! E isso é super importante para prever o tal do clima espacial, né? Para saber se vem uma tempestade solar forte que pode afetar nossos satélites, redes elétricas aqui. Faz todo sentido. Muito bom. Agora, saindo do Sol e indo para outro universo quase, o segundo artigo, Fórmula Ryu Takayanagi, correspondência ADCFT. Isso soa bem abstrato. É abstrato mesmo. Mas a ideia central é, assim, revolucionária. Tenta imaginar o seguinte: a correspondência ADCFT é como se fosse um dicionário entre dois tipos de teoria. Um dicionário. De um lado, você tem uma teoria quântica, sem gravidade, que vive numa espécie de borda do universo. Essa é a CFT. Ok, uma teoria quântica na borda. E do outro lado, você tem uma teoria com gravidade, tipo a relatividade geral, que descreve o interior desse universo, o espaço-tempo lá dentro. Esse é o ADS. A correspondência diz que essas duas teorias são, na verdade, a mesma coisa, descrita de formas diferentes. É tipo um holograma. Um holograma. A informação do interior 3D está codificada na borda 2D. Tipo isso. Exatamente. E a fórmula Ryu Takayanagi, a RT, é a chave desse dicionário. Ela conecta uma coisa da teoria quântica na borda, o emaranhamento quântico entre duas regiões. Emaranhamento. Aquela conexão estranha à distância. Essa mesma. Conecta o quanto duas regiões na borda estão emaranhadas com uma propriedade geométrica lá no interior, a área de uma superfície mínima que conecta essas regiões por dentro do espaço ADS. Espera aí. Então, mais emaranhamento na borda significa mais espaço-tempo no interior. A geometria emerge do emaranhamento. Essa é a ideia principal. É como se o próprio tecido do espaço-tempo fosse costurado pelos fios do emaranhamento quântico. E a novidade desse artigo especificamente Sim. é que eles conseguiram derivar essa fórmula RT, essa conexão, diretamente a partir da teoria quântica da borda, a CFT, para situações bem mais gerais e complexas do que se conseguia antes. Ah, então não é só para casos simples. Não. Eles usaram umas ferramentas poderosas da CFT e uma ideia chamada Height from ATH, que sugere que a geometria suave que a gente vê é tipo uma média estatística do comportamento caótico dos estados quânticos lá no fundo, meio como a temperatura de um gás surge do movimento maluco das moléculas. Que doideira pensar nisso. O espaço como uma propriedade emergente do mundo quântico. Uau! Ok, respira, vamos para o terceiro artigo. Esse nos traz de volta para a Terra, para o laboratório. Contextualidade quântica. Isso, outra estranheza fundamental da quântica. E o que é isso, de forma simples? Quer dizer que o resultado de uma medida quântica depende do contexto.
de que outras coisas você mede junto, mesmo que não devesse interferir. É exatamente isso. Parece contraintuitivo, né? A gente pensa que um objeto tem propriedades definidas, tipo esta caneta é azul e pronto. Medir a cor não deveria depender se eu também estou medindo o peso dela ao mesmo tempo. Certo. Mas na quântica não é bem assim. O valor que você obtém para uma propriedade pode depender de qual conjunto de outras propriedades compatíveis você decidiu medir simultaneamente. Isso é a contextualidade. Ela basicamente detona a ideia clássica de que as coisas têm propriedades pré-definidas, independentemente da medição. Bizarro mesmo. E o que esse artigo fez? Eles conseguiram testar essa bizarrice? Conseguiram, e o legal é que fizeram isso usando os computadores quânticos que existem hoje, os da IBM, os processadores Heron Rho2, que ainda são o que a gente chama de NISQ, barulhentos, com erros. Ah, então não precisa de um computador quântico perfeito para ver isso. Não, e essa é a parte da beleza. Eles conseguiram demonstrar violações de limites clássicos, usaram os testes específicos, como o jogo de Mermin e a desigualdade Rio-Negro, nesses computadores reais. Foram as primeiras violações do jogo de Mermin nessas máquinas e as maiores violações já vistas para a desigualdade Rio-Negro. E como eles fizeram isso funcionar mesmo com o barulho das máquinas? Usaram umas estruturas matemáticas bem elegantes, de geometrias finitas, para desenhar os testes de um jeito que fossem mais resistentes ao ruído. Basicamente mostraram que essa característica fundamental e estranha da quântica, a contextualidade, é real e pode ser verificada experimentalmente agora com a tecnologia que a gente tem. Incrível. Então olha só o caminho que a gente fez. Começamos com explosões gigantes no Sol e como a sombra delas nos diz o que foi lançado no espaço. Aham. Passamos pela ideia alucinante de que o próprio espaço onde a gente vive pode ser uma projeção holográfica do emaranhamento quântico. Uma viagem teórica profunda. E terminamos com a prova, em máquinas reais, aqui e agora, de que a realidade na sua base não segue as regras da nossa intuição clássica, ela depende do contexto. É uma jornada fascinante, né? Mostra como a física está avançando em frentes tão diferentes, do cosmológico ao fundamental e ao experimental. E fica a pergunta, né? Qual? Será que um dia a gente vai conseguir conectar tudo isso? Entender como as erupções estelares, a emergência da gravidade a partir da informação quântica e as regras básicas de como medimos as coisas? Será que tudo isso faz parte de uma única descrição fundamental da realidade? Uma teoria de tudo, ligando as escalas? Talvez. Talvez essas conexões mais profundas entre o Sol, a gravidade e um qubit num chip ainda estejam escondidas, esperando para a gente descobrir. É o que torna tudo isso tão empolgante. Com certeza. Uma ótima reflexão para a gente terminar. Muito obrigado por essa conversa. Eu que agradeço. Sempre bom explorar essas fronteiras.